E assim estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado por sua presença aí do outro lado. Efésios capítulo 6. O capítulo que trata do soldado espiritual. Ok? E com certeza este é um dos capítulos mais lidos da carta aos Efésios. Vamos ver o que é que o mesmo diz aqui o apóstolo Paulo, apóstolo aos gentios. Assim enceta o nosso capítulo desta carta. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Sede obediente a vossos pais no Senhor. Obedeça a seus pais. Além disso, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento. Primeiro mandamento com promessa. Entendeu? Primeiro mandamento com promessa em relação à família, em relação à honra filial aos pais. Não é nem a Deus, nem a igreja, nem aos irmãos, nem a mais ninguém. É aos pais, é a família, é a sua ascendência. Veja que interessante isso. O primeiro mandamento com promessa. É um mandamento em relação à família, ao bem-estar da família, ao andamento da família. Isso em relação aos pais, pai e mãe. Veja mais uma vez também aí a presença da mulher. Honra a teu pai e a tua mãe. É o que diz o nosso texto, o nosso grande apóstolo Paulo, para que te vá bem vivas muito tempo sobre a terra, e vós, pais, veja bem, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas cria-os, não criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. E agora vem aos empregados, aos funcionários. Muitas vezes nós só nos atemos à parte que fala do soldado espiritual, né? Do guerreiro espiritual, da armadura do guerreiro, mas esquecemos dessa parte aqui, que é falada antes, é tratada antes. A questão familiar. Honrar pai e mãe. Pai, não. E mãe, não trateis com aspereza os vossos filhos. Não provoqueis a ira, mas cria-os na admoestação do Senhor e na doutrina. E agora os servos, aos empregados, aos funcionários. Vós, servos, obedecei o vosso Senhor, a vosso patrão, a vosso encarregado, a vosso supervisor. Segundo a carne, ou seja, em relação ao que ele está ordenando que você faça, aos seus trabalhos, a sua labuta diária, ao que tem que ser feito para o bom andamento da empresa, da companhia. Que se a companhia andar bem, você também vai estar bem. Se a companhia estiver mal, você também vai estar mal. Vai ser demitido, vai ficar desempregado. E conforme a situação, se for muito grave, você nem vai receber seus direitos, porque vai dar como falida. Então, servos, empregados, funcionários, obedecei a vosso Senhor, a vosso patrão, a vosso encarregado,
a vosso supervisor, a vosso chefe imediato, segundo a carne, com temor e ainda diz tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. É interessante que ainda diz como a Cristo. Seu chefe, seu patrão, seu encarregado pode não ser cristão, ter a mesma religião que você, a mesma doutrina que você, mas obedeça a ele como se estivesse obedecendo a Cristo. Veja que interessante, que nós não gostamos de seguir, não. São palavras duras, palavras difíceis, realmente, para nossos dias. Mas se você quer ser um soldado espiritual, um guerreiro, você tem que passar por isso aqui primeiro, cara. Não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo. Não servindo à vista. Está sentado, mas quando o chefe encarregado está chegando, levanta e começa a trabalhar. Fazendo de coração a vontade de Deus. Olha que onda, meu. Não servindo à vista como para agradar. Pegou? Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, o trabalho que você executa ali também é a vontade de Deus, porque o progresso vem do trabalho. E a empresa faz movimentar a economia, dá emprego a muita gente e assim por diante. E isso não é uma coisa ruim, e a Bíblia não fala contra isso. Pelo contrário, ainda diz na sinceridade de vosso coração como a Cristo, já diz aqui anteriormente no 5 e no 6, fazendo de coração a vontade de Deus, a atividade laboral que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com sua fé religiosa, mas diz aqui que é a vontade de Deus. Quantas vezes nós lemos isso, já lemos, relemos e passamos por cima disso aqui, às vezes até de propósito, porque nós somos funcionários, né, desobedientes, às vezes que servem à vista, procurando agradar, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Veja que interessante, isso aqui, palavra dura para vocês funcionários. Eu que não sou mais. Você quer ser um soldado de Cristo, então você tem que passar por isso aqui primeiro, certo? É isso aqui que ninguém te conta, cara. Porque o texto que vem a seguir, os versos posteriores, realmente poxa, soldado de Cristo, a armadura do guerreiro do soldado, coisa boa demais. E aí pula, salta fogueira, pisa em brasa, mas o que Paulo fala antes, a gente não presta atenção. Mesmo porque o texto na Bíblia está dividido, né? Colocaram títulos, um título na parte que fala sobre as armaduras, coisa que no original não existe, certo? O texto é contínuo, sem interrupção. E isso também causa problemas, certo? Na interpretação, porque as pessoas acham que são textos separados, mas não são textos separados. Aqui é o mesmo argumento que ele está desenvolvendo pouco a pouco até chegar na parte do soldado, do guerreiro espiritual com suas armaduras.
com seus equipamentos de proteção individual, com o seu EPI, o soldado com seu EPI, com suas armas, com suas proteções. Veja que interessante, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. E o versículo 7 fez... Ou melhor, isso é o verso 7, o verso 6 dizendo o seguinte: fazendo de coração a vontade de Deus, onde? No trabalho. E o que você está fazendo? Pregando? Não, está trabalhando, está na sua atividade laboral, e aqui diz que é a vontade do Senhor, certo? Fazendo de coração a vontade de Deus. E o 7, servindo de boa vontade, boa disposição, bom ânimo, certo? E não com desânimo, com coragem, com vigor, com força, com atenção, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, todo o bem que você fizer, você receberá. E aí, ele não isenta os patrões, os empregadores, ou os chefes, os supervisores, a chefia. E aí ele diz: e vós, senhores, patrões, vocês, supervisores encarregados, fazei o mesmo para com eles. Fazei o mesmo para com os seus subordinados, fazei o mesmo para com os seus subordinados, vocês patrões, vocês supervisores, vocês chefes, deixando as ameaças, deixando de lado as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ele não olha a aparência, não olha a sua posição social, não olha a sua etnia, ele não olha a sua posição dentro de uma organização, se você faz parte do piso dos empregados ou parte do teto, ou se você é o dono da empresa. Quem errar, ele vai punir. E agora vem a parte da armadura, que aqui colocaram um título, mas o texto é contínuo, certo? E ele diz: no demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é um texto separado. Faça todas estas coisas que eu estou ordenando, sigam essas instruções. Seja um trabalhador eficiente, eficaz, diligente, obedeça ao seu chefe, ao seu patrão, ao seu supervisor, aos seus encarregados, como ao Senhor, porque essa é a vontade do Senhor, porque você está fazendo aí a vontade do Senhor, esta obra, esse serviço, que não tem nada a ver com religião, mas é do Senhor, porque as empresas trazem progresso. E é daí que você tira o pão, você e muitos outros. E ele diz: no demais, após cumprirdes essas coisas, obedecerdes, fazer essas coisas, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Certo? Fortalecei-vos no Senhor. Agora vem a prática espiritual. Realmente, a prática espiritual aqui: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Certo? Dedique-se ao seu trabalho. Dedique-se à sua obrigação, mas não se esqueça das coisas espirituais. Das coisas espirituais de fato. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. O fato interessante aqui é que a armadura é de Deus.
A armadura de Golias e as suas armas não serviram a Davi. Mas aqui nós temos um gigante muito maior do que Golias e que não é nosso inimigo, e a armadura dele serve em cada um que se propuser em seu coração a usar essas armaduras. E a armadura é de Deus, fique sabendo, não é sua. E se é de Deus, ela tem muito mais eficácia, melhor dizendo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, ciladas, armadilhas, as emboscadas, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a sua luta, a sua briga não é contra o seu patrão, contra o seu empregador, contra o seu encarregado, contra o seu supervisor, contra o seu chefe. Não é contra o seu pai e sua mãe, e não é contra os seus filhos, pois falou-se de família também anteriormente. Não é. Então o texto é contínuo, esse texto não é para ser separado. Então essa separação aqui causa confusão, porque as pessoas pensam que são textos separados, são assuntos separados, mas não são. Então esse ato de colocar títulos, algumas vezes ajuda, outras vezes atrapalha, pois o texto é contínuo, é corrido. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez, a armadura é de Deus, para que possais resistir no dia mau. Não queira tentar colocar a armadura no dia mau, coloque antes. E havendo feito tudo, ficar firmes. Havendo feito tudo o quê? Só colocar a armadura? Não, o que já foi dito antes. Obedeça a seu pai e a sua mãe, honre a seu pai e a sua mãe. E paz. Não trateis com iras, com ignorância, com brutalidade os seus filhos e servos. Obedeça. Seja um funcionário exemplar. Obedeça ao seu chefe, ao seu patrão, e patrões, e chefes, e supervisores. Também tratai os servos da mesma maneira, com amor, com cordialidade. Certo? E havendo feito tudo isso que já foi dito, ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade em primeiro lugar. Cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade, sempre a verdade. O cinto da verdade. Além do mais, ele diz o seguinte, na sua continuação, e vestida a couraça da justiça. A couraça, essa proteção para todo o lombo, a parte frontal, para o peito especificamente. A couraça da justiça. E mais uma vez aqui nós vemos a importância da justiça, de sermos justos, de agirmos com justiça em todos os momentos da nossa vida. Agir sempre com justiça e não olhando a aparência ou a parentela
São os casos de nepotismo. E vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, boas novas da paz, e não da guerra. Evangelho da paz, que é esse que Cristo deixou para todos nós, e não o Evangelho da guerra, da discórdia, da inimizade. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo é uma proteção que se carregava aqui na mão, assim, para se defender de ataques, de lanças, de flechas, de dardos, ok? Tomando sobretudo, além dessas coisas, o escudo da fé. A fé é muito importante em nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que ora com fé, que pede, que faz uma oração, faça com fé, não duvidando. Peça, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levada ou jogada de uma para outra parte. Não sabe se fica na margem, na areia, ou se fica dentro do mar, do oceano. Vai e volta, inconstante. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, inflamados dardos de fogo do maligno, de Satanás e seus demônios e seus asseclas. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nem sempre a palavra aqui escrita, o livro carregado na mão, mas a palavra que vai no coração e na mente. Certo? Porque muitos pensam que é somente isso aqui, o livro. Tá entendendo? Mas a espada, ou a palavra de Deus, é aquela que está no coração e está na mente. Certo? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, suplicando, como se você não fosse um merecedor, suplicando. E quem suplica, suplica alguém superior. Veja que interessante as palavras usadas aqui por Paulo. E súplica no Espírito, e vigiando nisso. Vigiando, é necessário vigiar. Com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim também, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório, público, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente, como me convém, como convém falar. Então orai por aqueles que têm o ministério da palavra, por aqueles que estão ministrando, pregando a palavra. É o que ele nos ensina aqui. E os versos finais dizem o seguinte: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Muitos líderes não querem que os seus seguidores, os seus fiéis saibam o que ele faz. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Esse Tíquico foi o portador desta carta aos Efésios, ele que levou e que entregou a autoridade eclesial, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado
e Ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Amém. Fim da epístola aos Efésios. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado. Bye, bye.